A lamentação de Jó, lembrando do seu primeiro estado. Olha a situação de Jó. Diz assim, e prosseguindo Jó em sua parábola diz: a quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando saía para a porta da cidade, e na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se colocavam de pé. Os príncipes continham as suas palavras e colocavam a mão sobre a boca. A voz do chefe se escondia, e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que tinha quem não o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me da justiça, e ela me servia de veste, como manto de diadema. Era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência, e quebrava o queixo do perverso e dos dentes tirava a presa, e dizia no meu ninho: expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas do orvalho, fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renova em mim, o meu arco se reforça na minha mão. Ouvindo-me, esperavam, em silêncio, atendiam o meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam. As minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a boca como a chuva tardia. Se ria para eles, não criam, nem faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei, entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. E nós vamos ler só o próximo versículo do capítulo de número 30, que diz assim: mas agora se riem de mim os meninos de idade, de que eu, cujo, pois, teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Amém? Em nome de Jesus. A leitura ela é longa, mas é para a gente entender um pouquinho o que Jó estava querendo transmitir através desse discurso. Porque no capítulo de número 29, ele está relembrando a sua primeira fase. Ele está relembrando quando as coisas andavam bem na vida dele. No capítulo de número 30, ele vai falar da desgraça que está acontecendo na vida dele. Mas nós estamos trabalhando no de número 29. Então Jó ele começa a trazer as lembranças. E quando nós lemos, nós vemos que Jó era um homem bondoso. Nós vemos que Jó era um homem que cumpria princípios. Nós vemos que Jó ele era um homem que ajudava a viúva, o pobre,
o necessitado. Jó era um homem que amparava os órfãos. Jó era um homem fiel e justo nos seus caminhos. Jó era um homem respeitado. Onde ele chegava, cadeiras eram preparadas. Chefes, líderes fechavam suas bocas para ouvir o que Jó tinha a dizer, a se pronunciar. Então Jó ele traz todas essas lembranças, conversando ali talvez com seus amigos, falando com Deus, pensando na sua vida, dizendo como eu era feliz, como as coisas andavam bem na minha vida. E para nós é difícil compreender algumas decisões de Deus. Na verdade, é impossível compreender as decisões de Deus. Olhar para a vida de Jó, olhar o sofrimento, olhar a perda, olhar as dores, as situações adversas que esse homem está passando, vivendo e presenciando, enxergar o propósito de Deus em meio a essa grande luta é impossível. Enxergar a plenitude de Deus em meio à luta que Jó está vivendo é impossível. Se alguns de nós que estivéssemos naquela época presenciando o estado de Jó, talvez nós teríamos se prostrado da mesma forma que a mulher de Jó se prostrou e disse para ele: amaldiçoa o teu Deus, blasfema, peca contra ele e morre de uma vez. Você chegou no fim. Você perdeu filho, perdeu fazenda, você chegou no seu limite, não te resta nada. Olhar para essa situação de Jó, com os princípios que ele carregava, com as atitudes que ele tinha, verdadeiramente não daria para acreditar da forma que ele estava vivendo. Um homem bondoso, um homem que ajudava todo mundo, um homem que tinha prazer em adorar a Deus, em celebrar a Deus, em estar reunido com a família. Não dá para aceitar que isso é até mesmo uma permissão de Deus. Nós aceitamos porque no início do livro de Jó, nós vemos a reunião dos santos e Satanás se dirigindo a Deus, e Deus que apresenta a pessoa de Jó a Satanás. No entanto, Satanás nem sequer se importava com Jó. Satanás só vai se importar com Jó porque Deus apresenta Jó. Então Deus ele dá permissão para Satanás tocar nos bens, nos bois. E por quê? Porque os bois eram usados para adorar a Deus. Os bois de Jó, as ovelhas, era o que Jó prestava culto a Deus. Então a primeira coisa de Satanás é interromper o culto a Deus. Então ele destrói as fazendas, ele acaba com tudo. Depois nós vemos que ele vem, arrebata os filhos, tira a vida dos filhos. A vida desse homem está um desastre. E para piorar depois, Deus permite que Satanás toque na saúde de Jó. Aí acabou. E para piorar ainda, depois de perder tudo, aí Deus permite que a mulher fique viva, José. Aí o negócio ficou estreito para Jó. Porque já não bastava a situação, ainda tinha uma mulher para murmurar no ouvido dele: morre, abandona, desiste, acabou para você. E como enxergar o propósito de Deus em tudo isso? Como enxergar o propósito de Deus na vida de alguém que está passando por lutas, provações, desânimos, perseguições? Como enxergar o propósito de Deus muitas vezes nas nossas vidas? Como enxergar a plenitude de Deus nas nossas vidas? Hoje talvez alguns de nós, talvez na sua vida, ou você esteja vivendo uma situação de desânimo espiritual. Talvez você esteja vivendo um período de lutas, uma vida financeira apertada, talvez um desânimo físico, um desânimo espiritual.
vivendo lutas e tribulações, ou passando por provações que talvez nem são culpas suas, mas você está carregando essa cruz. E aí você pergunta: onde está Deus em meio a essa situação? E por que de tudo isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Talvez alguns de nós que estamos aqui, ou os nossos irmãos que vão ouvir essa gravação depois, que estão vivendo dias de lutas e tribulações e perseguições e aflições. Alguns deles, nós somos homens e mulheres justos. Talvez o nosso caráter é muito parecido com o de Jó. Nós somos pessoas honestas. Nós somos pessoas bondosas, nós somos pessoas respeitáveis, nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós ajudamos o nosso próximo conforme aquilo que nós podemos. E muitas das vezes nós estamos passando por uma tribulação tão grande que nós não conseguimos compreender. E aí nós começamos a relembrar o tempo bom e falamos como Jó: era bom quando Deus andava comigo. Bom era quando Deus estava comigo, parece que Deus me abandonou. Parece que Deus não me ouve mais, Deus não fala comigo mais, eu não ouço Ele nas orações, na palavra, nos louvores, eu não ouço mais Deus. Eu dobro o joelho, Deus não fala comigo. Há um tempo de silêncio na minha vida. Como compreender, como aceitar tudo isso? Virar para o seu irmão e falar que isso é só uma prova, é só um deserto. Falar é fácil, o difícil é viver o que seu próximo está vivendo. O difícil é tomar a cruz pesada que o seu próximo está carregando. O difícil é tomar o fardo que Jesus colocou sobre ele. Porque Deus tem um fardo para cada um de nós. O fardo dele é leve. E Ele não aplica fardos que nós não podemos e não temos a capacidade de carregar. Tudo é na medida. Toda aprovação tem um tempo. Toda aprovação tem uma medida. Há tempo para tudo. Algumas podem durar 3 anos. Algumas vão durar meses, como a de Jó, que durou alguns meses. Algumas podem durar dias. Talvez a minha prova vai durar 3 anos. Talvez a sua já está percorrendo por 20 anos. Aleluias. E em meio a tudo isso você pergunta: onde está Deus? Onde está Deus? O porquê eu estou vivendo tudo isso? Eu amo, eu faço, eu adoro, eu celebro, eu me envolvo, eu ajudo, eu compartilho. Onde está Deus? Onde está a plenitude de Deus na minha vida? Nós que somos homens e mulheres carnais, falhos e pecadores, nós vamos questionar. Nós vamos fazer como Asaf fez no Salmo de número 73. Nós vamos nos comportar como Abacuque se comportou, indagando, perguntando a Deus o porquê de tantas coisas, injustiças, práticas, e o porquê a minha vida não é abençoada se eu amo a Deus, se eu amo a obra de Deus. O porquê as coisas demoram tanto para acontecer comigo, e o porquê dessa prova na minha vida ou na sua vida. E nós vamos questionar a Deus. Amigos talvez vão chegar até você e vão te dar conselhos. Conselhos que não são de Deus e conselhos que são de Deus. Porque os amigos vieram para consolar a Jó, deram conselhos, falaram. No final da história de Jó, Deus pega os 3 de morro abaixo e fala: vão lá se consertar com Jó. Vocês falaram demais. Vão lá se consertar, vão prestar culto, vão adorar. Aleluias.
O que nós queremos é ouvir a voz de Deus em meio a essa situação que nós estamos vivendo. Ouvir profetas, ouvir homens, isso é maravilhoso, isso agrada o nosso coração. Mas ouvir a voz de Deus nos leva a um nível que nenhum inferno ou demônio vai nos parar. O homem que ouve a voz de Deus, aleluias, e tem uma experiência extraordinária com Deus, meu irmão, ele enfrenta deserto, gigante, leão, barreiras, separação, destruição, perca, ele enfrenta tudo, mas ele não abandona Jesus. Jó, ele não desistiu porque ele ouvia a voz de Deus. Ele conversava com Deus e Deus dialogava com ele. Havia um diálogo entre o homem carnal e o Deus vivo. E isso mantia de pé, ouvir a voz de Deus, por mais que ele era repreendido muitas vezes por Deus. Mas ele se mantia de pé mesmo caído. De pé mesmo ferido, machucado, mesmo no momento em que ele chegou no limite, no fim. Aleluias. Homens que ouviram a voz de Deus e tiveram suas vidas transformadas. Nós temos um exemplo lindo que eu gosto sempre de ouvir, de dizer, pregar, falar. Atos no capítulo de número 9. Vai falar sobre Saulo, um dos homens que ouviu a voz de Jesus e nunca mais foi o mesmo. Aleluia. Esse homem que no capítulo de número 12 de 2 Coríntios estava preso, machucado, afligido, espíritos malignos, aleluias, que tinham a autorização do próprio Deus para o atormentar. E Paulo dizia em sua carta aos Coríntios: e eu orei a Deus, e eu clamo a Deus, e eu pedi Ele a respeito dessa situação por 3 vezes, e a única resposta que eu tive dele é: a minha graça te basta. Aleluia. A minha graça te basta. E talvez alguns de nós vamos chorar, vamos clamar, vamos interceder, pagar preço, jejuar, e nada vai adiantar até a provação acabar, e a única coisa que nós vamos ouvir de Deus é: a minha graça te basta. Aleluia. Talvez você vai ter que passar anos pagando algo que não foi sua culpa, ou realizando algo que não deveria realizar, ou pagando um preço por alguém, orando madrugadas por alguém, chorando por alguém, por um ministério ou por sua vida, não importa, pelo que seja, ou pelo que será, ou pelo que vai ser. E a única resposta de Deus para nossas vidas será essa: a minha graça é tudo na tua vida, você não precisa de mais nada. E aí ele vai dizer no versículo de número 10 e o 9, depois dele orar a Deus, pedir socorro, clamar, o homem que tinha tudo para desistir, dizer: eu abandono esse Jesus, chega de sofrer por esse evangelho, chega de sofrer pela cruz, chega de sofrer por esse Jesus. Mas ele ouviu a voz do Mestre, ele ouviu a voz de Jesus. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram essa experiência, eu já tive, mas se você não teve, peça a Deus para você ter. Que experiência de ouvir a voz de Deus, dele vir no seu ouvido e falar com você. Aleluia.
Não é de você ouvir um profeta ou um louvor, não, mas é de você ouvir a voz de Deus nítida no seu ouvido, o seu coração queimar, o seu corpo arrupiar, os seus ossos estremecerem, porque você sabe que é Deus, o temor tomando conta da sua alma, o medo tomando conta da sua mente, porque a voz de Deus faz isso, ela te traz medo, porque é algo diferente, é algo que você nunca ouviu, experimentou e você se assusta. O que é isso? É a voz de Deus. E quando você ouve Deus falar com você, aleluias, meu irmão, você pode passar a luta que for, você não quer abandonar esse Jesus. Você pode passar por tribulação, cadeias, perseguições, você não abandona Jesus. Mas Ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque eu, Paulo, ele está dizendo, me gloriarei ainda mais, alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo se repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco é que sou forte, aleluias. Aqui está a palavra da plenitude para nossas vidas. É nesses momentos em que nós olhamos e clamamos e nos desesperamos espiritualmente, achamos que estamos fracos, caídos, debilitados, porque a luta não passa, a situação crítica não acaba, os problemas percorrem nossa caminhada todos os dias, a tribulação bate na porta, e você fica louco perguntando a Jesus: será que essa situação não muda, não acaba? Eu estou fraco, eu estou desanimado, eu estou morrendo. Mas é no momento que você está mais fraco é que Jesus ele te usa. Que a graça, que o poder, que a plenitude alcança a sua vida. Aleluias. Quando você está chorando, desesperado, dizendo: eu não aguento mais, eu não suporto mais, Jesus, eu vou desistir. Aleluias. Aí a plenitude dele vem sobre a tua vida. Aleluia. Quando você olha para os céus e declara que você é dependente unicamente de Jesus e não das suas forças, que você depende dele para tudo, que ele é o Senhor da sua vida, aí a plenitude dele vem sobre o teu espírito e te renova, te traz alívio, te traz força. Aí você sente a presença de Deus novamente, você se alegra, aí Deus ele começa a te usar, aleluias, para liberar palavras, e você vê as coisas acontecendo. Que coisas, presbítero, porque é nesses momentos de fraqueza que Deus mais vai te usar. Quando você estiver passando por uma luta financeira, quando você estiver alguém doente dentro de casa, quando o seu casamento estiver quase acabando, quando você estiver vivendo um momento crítico na tua casa, na sua empresa, é nesses momentos que Deus vai te pegar e vai te usar de uma forma tão grande para abençoar a vida de outras pessoas. A pessoa vai estar lá dentro da sua casa morrendo, doente, e você está aqui ministrando, e Deus está curando alguém. E você está aqui profetizando, e Deus está levantando alguém, e você está aqui orando, e Deus está manifestando a glória na vida de alguém, e você não entende isso. Mas é a plenitude de Deus sobre a tua vida, aleluia. É a graça de Deus que te basta. É o amor dele sobre a tua vida. É ele te dizendo: não importa o quão fraco que você esteja, não importa o quão desanimado você esteja, não importa o quão desacreditado, cansado, Jesus ainda traz um renovo para a sua alma. Aleluias. Jesus ainda vai te usar muito.
importa o que você esteja vivendo, passando, presenciando, não importa. Se você foi abandonado, desprezado, se as promessas ainda não aconteceram, se você ainda não viu o fim do túnel, se você ainda está passando por um processo, aleluias, não desista de Deus, não desista do seu chamado, não diga não para Deus. Tome como exemplo a vida de Jó, que passando por momentos em que nenhum de nós que estamos aqui nessa noite, ninguém queria estar na pele de Jó, ninguém queria viver o que esse homem viveu. Muitos pregam e dizem: nossa, mas Deus restituiu ele 12 vezes, 40 vezes, não sei quantas vezes mais. Mas viver o processo que Jó viveu, ninguém quer viver. Querem viver as bênçãos, querem viver a dupla honra. Isso todo mundo quer. Pular os capítulos e ir para o último capítulo, quando Deus manda Jó orar pelos seus amigos. Então daí para frente Deus começa a abençoar a vida daquele homem de uma forma extraordinária. Essa parte todo mundo quer. Mas se colocar no lugar de Jó na provação, ninguém quer. Aleluia. Tomar o exemplo de Jó é não abandonar a Deus em meio às provas, não blasfemar, não murmurar, não se agitar, é confiar em Deus, mesmo que dure dias, anos, meses, é permanecer na promessa. José teve que esperar 13 anos, foi vendido, virou escravo, virou preso, não tinha culpa, aleluias. 13 anos viveu o agravo, 13 anos viveu em cativeiro, 13 anos preso, aguardando o tempo e a vontade de Deus sobre a vida dele. Mas em nenhum momento José blasfemou, desanimou, desistiu, se manteve fiel, se manteve firme, não negou a promessa, não negou a Jesus, aleluias, não negou aos sonhos que Deus deu a ele lá atrás. Talvez ele achava que iria se assentar na cadeira do seu pai, mas Deus já estava preparando uma cadeira de honra para ele lá na frente, aleluias. Talvez a visão e a promessa que Deus te deu, você já planejou algo, vai ser assim, vai se cumprir assim, mas o que Deus tem para nós, meu amado, em nome de Jesus, os olhos não viram, a mente não tem a capacidade de projetar. O que Deus tem para nós é melhor, aleluias. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aleluias. Para aqueles que andam segundo o teu propósito, segundo o teu chamado, segundo a tua vontade. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, dias difíceis virão, conforme Paulo escreveu a Timóteo, dias difíceis virão. Alguns de nós já estamos vivendo essas pelejas, essas guerras, essas dificuldades, essa batalha espiritual que parece que não termina nunca. Deus, muitos de nós estamos vivendo os dias de questionamentos. Muitos de nós olhamos para trás hoje e lembrávamos como era bom quando eu tinha, quando acontecia. Muitos de nós não conseguimos enxergar a plenitude do Senhor em nossas vidas. Muitos de nós não conseguimos enxergar essa graça que basta. Espírito Santo de Deus, visita cada servo teu nessa noite, dê força para a tua igreja. Mostra para essa igreja que o Senhor é um Deus vivo, aleluias.
Mostra para teus filhos que o Senhor ainda é com eles, que o Senhor é um Deus de promessa, que o Senhor é um Deus que ainda cumpre, que estabelece projetos e que no tempo certo os projetos se levantam conforme a tua vontade. Dure dias, dure semana, dure anos, mas o Senhor é fiel para cumprir. Aleluias. Nos dê força para esperar, nos dê fé para dobrar o joelho, nos dê lágrima para clamar, nos dê ouvido para ouvir a tua voz, Jesus. Nos dê um coração igual ao teu para amar mais. Não nos deixe blasfemar, Espírito Santo de Deus. Não nos deixe reclamar em minhas provas. Não nos deixe desistir, olhar para trás em minhas lutas. Não nos deixe voltar atrás. Nos mantenha, Senhor, na tua presença cada dia. Nos dê força, nos dê renovo a cada manhã, nos dê força espiritual, força física. Estabeleça a tua vontade sobre nossas vidas essa noite. Visita nossas vidas com a tua plenitude, o teu poder essa noite. Cada servo que vai ouvir esta mensagem, que possa ser renovado pela tua palavra, pela tua plenitude que está neste lugar, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te glorificamos, Jesus, por tudo que tem feito em nossas vidas. Diante de tanta luta, de tanta aflição, de tanto questionamento, nós estamos de pé, permaneceremos de pé, pois ouvimos a tua voz. A tua voz nos purificou do mundo. E nós estamos aqui nessa noite para dizer que te amamos acima de todas as coisas, e que a tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus.